Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Está começando agora o Conexão Pedagógica, o rádio podcast em que saímos da teoria e vamos até a prática. Bom dia, gente bonita! No episódio de hoje, a nossa equipe aceitou um desafio, que foi visitar diferentes escolas públicas da rede municipal e observar a prática docente e buscar identificar com qual concepção pedagógica ela mais se aproxima. E dessa vez, cada observadora foi para uma escola diferente. Tivemos visitas a 2 escolas municipais da zona urbana de Caicó e a uma da zona rural. Tivemos também uma escola municipal da cidade de São Fernando e outra de Jardim de Piranhas. Será que, mesmo em contextos diferentes, a gente pode encontrar práticas semelhantes ou cada escola revelou uma realidade diferente? Olá, bom dia. Me chamo Maria Fabrícia e eu fui realizar minha observação na turma do 3º ano do Ensino Fundamental 1 e o autor que eu escolhi para se aproximar às práticas pedagógicas foi Pestalozzi. Então, logo na chegada eu percebi uma relação de carinho entre a professora e os alunos. Ela sempre perguntava como eles estavam antes de iniciar a aula, assim demonstrando a importância do afeto no processo da aprendizagem, como prega Pestalozzi. Também observei que a professora incentivava a participação dos estudantes por meio de perguntas, diálogos e até atividades dinâmicas, como uma chamada com palavras relacionadas à Copa e ao São João, que eu achei muito interessante. Ela também respeitava o ritmo da aprendizagem de cada aluno, oferecendo atividades adaptadas e apoio individual quando necessário. Mas, como aspecto negativo, o barulho de uma obra na escola prejudicava muito a concentração da turma. Porém, de modo geral, a prática observada, ela valoriza o afeto, a participação e o respeito às diferenças, que esses princípios centrais da proposta de Pestalozzi, contribuindo para uma aprendizagem mais significativa. E observando a prática da professora, eu acredito que ela se aproxima mais da concepção crítica, que promove uma reflexão social. E agora nós vamos conhecer mais uma experiência. Nossa segunda observadora, que também visitou uma escola municipal da zona urbana de Caicó. Bom dia, apresentadoras e ouvintes. É uma honra participar do Conexão Pedagógico. Me chamo Aline e sou uma das observadoras das escolas municipais da zona urbana de Caicó. A escola que fiz a observação, atualmente ela está passando por uma reforma na parte de trás, a qual a 3ª série escolhida e a 4ª estão em outro espaço até a reforma ser concluída, mas que ficam perto da instituição. Bem, durante a minha observação, eu percebi que a prática da professora é principalmente tradicional, porque a maior parte das atividades era baseada na explicação dos conteúdos, ditados de palavra e frase, além da cópia de textos didáticos pelas crianças. No entanto, em alguns momentos, ela também incentivava a participação dos alunos por meio de perguntas, interpretação de textos e pesquisas no dicionário. Observei também que os alunos participavam das atividades, mas a professora ainda era a principal responsável por conduzir a aula. Então, a reprodução dos conteúdos era predominante, embora houvesse alguns momentos que favoreciam a autonomia dos alunos. As práticas pedagógicas da professora podem ser relacionadas às ideias de Pierre Bourdieu, especialmente a teoria da reprodução social. Como a aula é centrada na transmissão dos conteúdos e na condução da professora, ela tende a reproduzir conhecimentos e formas de ensino já estabelecidas, mesmo havendo momentos de participação dos estudantes. Como sugestão, seria interessante a professora utilizar mais metodologias ativas, como trabalhos em grupo, debates e projetos, além de diversificar as atividades para tornar a aprendizagem mais dinâmica e significativa. Agora, vamos mudar de cenário e seguir para uma escola municipal da zona rural de Caicó. O que a nossa terceira observadora deve ter encontrado por lá? Olá, bom dia, eu me chamo Yasmin Camille e eu fiquei com a escola da zona rural em uma sala de aula multisseriada, onde eu observei principalmente o 3º ano, mas também turmas do 4º e do 5º, que estudam no mesmo ambiente, totalizando 10 crianças. E aí, com base nas minhas observações, é uma única professora para as 3 séries, então há dificuldades na questão do acompanhamento individual de cada aluno e também há muitos momentos de desatenção. Alguns alunos aprendem enquanto outros brincam. As aulas elas seguem um modelo mais tradicional, com foco principalmente na explicação do conteúdo e para que os alunos entendam esse conteúdo. A professora ela faz perguntas, mas ela não estimula muito a curiosidade das crianças através de dinâmicas, ou brincadeiras lúdicas, por exemplo, também. Os alunos, eles participam fazendo perguntas sobre as atividades e há um deles que ajudou um colega que não é alfabetizado ainda, mostrando esse senso de colaboração e trazendo essa questão da acessibilidade para todos durante a aula. No geral, há pouco incentivo ao pensamento crítico e à autonomia dos alunos, que se concentram mais em seguir o que é proposto pela professora. Os erros, eles são vistos de forma mais rígida, principalmente quando ligados à disciplina e à bagunça. Os erros são vistos como uma forma do aluno ele entender que toda ação e toda escolha tem consequências e a relação entre professor e alunos, no geral, foi considerada boa, mas com pouca afetividade. Então, houve poucos momentos de diálogo durante as aulas. E aí, observando a postura educacional da professora, eu percebi que a professora, ela utiliza mais de métodos tradicionalistas, ou seja, ela foca mais o ensino em apenas reproduzir o conteúdo e muito pouco em fazer o aluno pensar e construir sua autonomia. E aí, as práticas educacionais que eu observei, elas se aproximaram mais do conceito de violência simbólica criado por Pierre Bourdieu, ou seja, a escola, ela atua como uma ferramenta de reprodução social, que vai priorizar justamente os conteúdos das classes dominantes, como se fosse
um padrão. Então, por isso a professora exige tanta atenção dos alunos para os conteúdos ensinados, para que eles obtenham boas notas, e também é pedido determinados tipos de conduta que não são muito comuns, tendo em vista que cada criança tem sua individualidade, mas que são, na verdade, formas de mascarar essa desigualdade que há entre os estudantes, tratando os alunos de forma igual a alunos da elite. Agora vamos até o município de São Fernando, onde nossa quarta observadora acompanhou outra realidade escolar. Bom dia, gente. Eu me chamo Raíris. Obrigada pelo convite de poder estar compartilhando uma das experiências que eu pude ter durante uma observação em sala de aula aqui no Rádio Conexão Pedagógica. Durante a minha observação, eu percebi que as práticas da professora, elas se aproximavam bastante da concepção de Sócrates. Isso porque ela não transmitia apenas o conteúdo, mas também conduzia a aula por meio de perguntas e do diálogo com os alunos. Nessa turma que eu fiquei, era o terceiro B, onde havia 16 estudantes e 2 deles não sabiam ler. Então, como era trabalhado com esses alunos? Ao finalizar as respostas, a professora pedia para esses alunos que não sabiam ler construírem uma história e apresentarem conforme o que eles entenderam das imagens, não excluindo esses alunos e tendo a participação ativa de toda a turma, especialmente durante essas leituras e discussões. Além disso, a professora também incentivava o pensamento crítico, estimulando os estudantes a refletirem, argumentarem e construírem suas próprias respostas. Outro aspecto que chamou minha atenção foi a forma como ela lidava com os erros durante a aula. Quando o aluno errava, ela corrigia com paciência e respeito, acolhendo aquele erro e tratando ele como parte do processo de aprendizagem e não apenas como um motivo de punição. Então isso é muito importante, porque o aluno ele vai entender que é normal errar e que isso faz parte do processo dele, de aprendizagem. E eu situei isso como um método socrático porque, na minha concepção, ele valoriza muito o diálogo, os questionamentos e a construção do conhecimento por meio da reflexão, que foi justamente o que eu vi na aula daquela professora. E agora, fechando nossa viagem, vamos ouvir uma observadora que visitou uma escola do município de Jardim de Piranhas. Bom dia aos apresentadores Andressa e Maria Rita e a todos os telespectadores que estão nos ouvindo nesse momento. Meu nome é Renata Gabriela e visitei uma escola urbana da cidade de Jardim de Piranhas. Dentro das observações, percebi que ao longo da aula, a professora fazia diversas perguntas relacionadas ao conteúdo estudado, e os estudantes respondiam a questões propostas, além de fazerem perguntas quando tinham dúvidas. Com isso, foi possível perceber que a turma é participativa e ativa no processo de aprendizagem, o que contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico e refletivo dos alunos. Além disso, notei como o erro era tratado. Sempre quando o aluno errava, a professora suspirava e revirava os olhos. Então, era perceptível a falta de paciência que ela tinha com os alunos. Porém, ela nunca fornecia respostas, deixando que os próprios alunos chegassem à solução correta. Diante dessas características, o autor que mais se aproxima é Sócrates, pois apesar da impaciência demonstrada quando os alunos erravam, a professora continuava estimulando o pensamento dos alunos, valorizando a construção do conhecimento. Ao analisar a concepção de educação da professora, percebe-se que ela é dialógica, pois ela estimula o pensamento e a construção do conhecimento pelo próprio aluno. E depois de conhecer essas 5 experiências, queremos saber de vocês, nosso público, qual é, para vocês, o verdadeiro objetivo da educação, respectivamente as observações. O verdadeiro objetivo da educação é o desenvolvimento integral do ser humano, ou seja, promover a autonomia, pensamento crítico e a formação de cidadãos capazes de transformar a sociedade, como também atuar no mercado de trabalho de forma consciente e eficiente. O verdadeiro objetivo da educação é ir além da transmissão dos conteúdos, adaptando o ensino às necessidades dos alunos para favorecer sua aprendizagem e desenvolvimento. O objetivo da educação é trabalhar de forma digna para formar crianças capazes de aprender, pensar, conviver e transformar a realidade em que vivem, com respeito e dignidade. Para mim, um dos principais objetivos da educação é promover o desenvolvimento integral do indivíduo e preparar para exercer sua cidadania e qualificar para o mundo do trabalho. Para mim, o verdadeiro objetivo da educação é ajudar as crianças a construir conhecimentos, valores, habilidades e atitudes para participar da sociedade de forma crítica, responsável e autônoma. E como nós podemos ver, a nossa visita mostrou que cada escola tem a sua realidade, mas todas elas oferecem importantes aprendizagens sobre a prática docente e a relação entre teoria e a educação. E assim, chegamos ao fim do primeiro episódio da Rádio Podcast Conexão Pedagógica. Obrigada por nos acompanhar nessa viagem incrível pelas escolas da nossa região. E foi isso, até o próximo episódio. Tchau!